bem-vindos a mais um EleveCast com Bruna Fernandes. Nós temos uma convidada toda especial aqui que fez parte da minha história, fez parte do meu crescimento, da minha elevação de nível, que eu tive o maior prazer de convidar e ter ela aqui junto comigo, Vânia Garcia. E, gente, engraçado que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da Vânia, porque a gente escreveu um livro de coautoria, que foi o livro Sabedoria Feminina, onde ela me compartilhou um pouquinho dessa história dela, né? Gente, o mais interessante é porque, assim, ó, a mãe dela já tinha desistido de ter filho, né? Igual ela comentou aqui, já tinha desistido, não ia ter mais filho, porque ela tinha sofrido muito na gravidez anterior, e ela operou, mas só que ela não sabia que quando ela tinha operado, já tinha a Vânia, né? Lá dentro do útero dela, lá, prontinha para vir ao mundo. Então, foi muito impactante essa história. Além dessa história, né, do nascimento dela, tem uma história impactante também que foi no seu casamento, né? Então, Vânia, conta pra gente quem é Vânia Garcia. O público quer saber quem é essa mulher que veio impactar essa nação. Vânia Garcia é uma criança que ela foi muito desejada. Só que os meus pais, eles decidiram, com 3 gestações dos meus irmãos, decidiram a não ter mais filho, porque minha mãe sofria muito, tinha muitas dores. E aí, minha mãe operou. E quando ela operou, ela descobriu que estava grávida de mim. Então, era para mim vir, né? Então, Deus me colocou nesse mundo de um jeito diferente. Uau! E, gente, ela conta um pouquinho dessa história, né, no livro Sabedoria Feminina, que é esse aqui, ó, que a gente escreveu de coautoria, onde 12 mulheres, né, puderam compartilhar um pouquinho da sua história. E nesse livro também, ela compartilha um pouquinho sobre a sua história do casamento. Conta pra gente como que foi seu casamento. Meu casamento foi em 2004 e eu sonhava, né, de casar com um príncipe encantado, aquele homem dos filmes, né? E só que eu não sabia que eu tinha casado por uma missão, para ajudar um homem a ganhar sua salvação. E eu fui uma ponte para ele, para a vida dele. No começo foi muito difícil, procurei ajuda, não encontrava, e Deus mandou uns anjos para minha vida. E eu sou muito grata por todos que vieram para acrescentar e me ajudar. E eu tomei a decisão de ser transformada, de ajudar ao meu esposo a ser transformado e transformar o nosso casamento. E quando eu passava por tudo aquilo, eu ia para os pés do Senhor, eu chorava, eu clamava, eu jejuava e pedia: Senhor, eu não quero ser uma mulher desonrada, separada, eu quero ser uma mulher honrada. E assim foi passando os tempos, e eu fui pedindo a Deus, fui buscando ajuda, fui aprendendo mais e mais, e fui me transformando também, porque você já viu a borboleta, quando ela vira, né? Ela sai daquele casulo, ela não volta mais a ser o casulo novamente. Ela voa. Então, a minha transformação foi um pontapé para o meu voo de hoje. Então, eu estou vivendo coisas extraordinárias pelaquela decisão que eu tomei de não desistir. Uau! Decisões mudam destinos, realmente, né? Vocês estão vendo aí que uma decisão que ela teve de não desistir do casamento dela está trazendo ela aonde ela está hoje. E conta pra gente um pouquinho, né? Como que foi esse processo de decidir empreender, né? Porque hoje, para você que não sabe, Vânia Garcia, ela tem uma empresa que é a Garcia Nunes Home Decor. E, gente, por sinal, ela me ajudou muito na questão da mesa posta, porque esse era um medo que eu tinha. Confesso pra vocês, eu detestava mesa posta, eu achava que aquilo lá era meninice, era coisa de mulher fresca e tudo mais, e não é. Gente, aí à medida que eu estou colocando a mesa pra minha família, faço uma comida gostosa, que agora eu melhorei, eu quero testificar aqui que eu melhorei, a minha família sente tudo isso, e eu sou prova viva disso, que eu coloquei na prática, tá? Que hoje meu esposo vem almoçar todos os dias conosco em casa, coisa que ele não fazia antes, por prazer, não é algo obrigatório, ele vem por prazer. E isso estreitou os laços, né? O relacionamento comigo e com o meu esposo e os meus filhos também, né? Então, eles sentem a segurança. Então, de fato, a mesa cura. E aí, conta pra gente como você decidiu, né, empreender. Como que foi esse processo? Como você disse, né, a decisão é tudo na nossa vida, né? E quando eu decidi a lutar pelo meu casamento para ser transformado,
todos os dias, nós sentávamos à mesa. Era café da manhã, almoço, lanche. Seria um simples lanche, estava ali à mesa. Jantar. Então, assim, poderia estar brigado, mas estava ali. Então, aquela mesa farta. Eu sempre, assim, desde quando eu casei, eu comecei a fazer muitas coisas gostosas. Eu fui aprendendo, porque a mulher sábia edifica seu lar. Então, a mulher sábia é aquela que sabe executar todas as tarefas na sua casa e executar com excelência. Então, eu fui aprendendo dia após dia. Eu não estava pronta. No percurso, eu fui executando e fui tendo aquela sabedoria que eu poderia estar melhor, fazer melhor a cada dia. E aí, com isso, com essa transformação através da mesa, que curou o meu casamento, que cura até hoje a minha família, eu comecei, né? Até a ideia, 3 semanas antes da gente pegar a Covid. 3 semanas antes, Deus colocou na minha vida. Eu não sabia que seria transformação para muitas outras pessoas. Como você disse aqui agora, que você é prova viva, que eu te ajudei. Então, assim, na verdade não foi eu só fui um instrumento. Sim. O Senhor já queria alcançar a Bruna, mas Ele usou a minha vida para ajudar a Bruna, né? A alcançar o que Ele já tinha para ela. E aí eu comecei, né, a falar para o meu esposo. Eu vou começar a fazer coisas para mesa posta. Ele falou, vai em frente. E eu fui ousada, eu comecei a costurar. E eu nunca fiz curso. E eu costurava e saía meio torto. Mas eu ficava feliz que eu estava conseguindo. Minha mãe tinha máquina, né? Uhum. E aí eu comecei, eu ficava empolgada. E um dia, eu costurando lá, e ele estava sentado no sofá assistindo TV, e eu ia lá, eu beijava ele, eu falava, eu consegui. Sabe aquela alegria de, assim, você não sabe o que está por vir por causa desse seu conhecimento agora e por esse pontapé inicial, mas você tem a certeza que vai dar certo? Sim. Era aquilo que eu sentia. E aí, foi passando, eu fui aprendendo mais, né? E colocando em prática. Eu pegava na internet, porta-guardanapo, fazia. Eu falei, Senhor, obrigada por esse dom, porque eu não sabia que eu tinha ele. E foi realmente o dom vindo do céu. E aí, foi passando os dias e nós ficamos doentes. Eu peguei Covid, meu esposo também. E eu fiquei ruim primeiro porque ele pensou que era uma gripezinha. E ele tomou um coquetel para gripe. Só que o dele paliou um dia e ele foi ao trabalho, né? A trabalhar com o pessoal, com o engenheiro ambiental, foi para pesquisa. E quando ele estava lá, ele pediu para trazer porque ele não aguentava mais. Ele ficou com o fôlego curto, ele não conseguia respirar direito. E quando ele veio, foi aonde eu já tinha feito aqui o exame, tinha dado positivo, né? E quando ele estava a caminho, eu falei, eu peguei Covid. Isso é Covid, não é uma gripezinha. E o meu corpo muito ruim, mas eu estava ali, firme, porque eu tinha que cuidar dos meus filhos. 4 crianças pequenas. O João Neto, o Matheus, o Marcos e o Lucas. O Luquinha tinha 1 ano e 2 meses. Novinho demais. Muito novo. E eu peguei, quando ele chegou, que estava muito ruim, já levei ele para o hospital e deixava meus filhos sozinhos, com a câmera ligada, e a minha mãe de olho, né? Minha mãe ia no portão, porque ninguém podia entrar na minha casa. Aquela época foi uma tortura psicológica. Então, você tinha que estar bem psicológica, né? E também bem fisicamente. E nós estávamos bem ruim, né? E aí eu levei ele fez o exame, deu positivo, já fomos ao médico no hospital, já direto. E começou aquela luta, aquele verdadeiro sofrimento, aquela época. E isso tem 2 anos e 3 meses. E começou tudo aquilo, e ele queria, por tudo, ser internado. Eu falei, vamos fazer o tratamento em casa. Não, eu não consigo, eu vou morrer. E quando ele foi entrar para internar, ele olhava nos meus olhos como se diz, eu estou despedindo, eu não volto mais. Nossa. E eu ia para fora, eu chorava, porque
sabe, parece que era real, que ele não ia voltar mais, mas eu confiava em Deus. Eu sempre confiei em Deus que ele ia fazer o melhor. E para mim era assim, ele só vai lá, vai ser curado, vai combater nesse vírus e volta. E o dia que eu fui levar ele, eu não deixei nenhum dos meninos abraçá-lo, porque ele estava muito ruim, e os meninos não tinham pego ainda a Covid. Sim. E os meninos ficou com aquilo, sabe? Aquela vontade de abraçar o pai. E para mim foi muito difícil isso. E começamos esse processo. Ele entrou para internar, tirou tudo, né? Ficou só com as coisas do hospital. E quando ele foi tirar a aliança, para ele foi difícil. Porque a hora que ele foi tirar, ele olhava para mim de um jeito assim, nunca mais eu vou usar, sabe? Nossa. E eu chorava muito, mas na certeza que Deus estava no controle, como ele está aqui agora. Porque eu sinto ele em todo lugar. É um envolver. E foi passando os dias, e eu perguntava a todo mundo lá dentro, Deus me deu os meios, né? De amigos, amigas. E eu perguntava como o Nuno está. Não, ele está ficando bem, ele está bem. E de repente, um dia, uns 3 dias que ele tinha internado, falou assim, vai ter que transferir ele para um hospital de campanha. Porque ele precisa de novos equipamentos. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu nunca desisti. E sempre com aquele cuidado com as crianças também, para eles não sentir muito, né, aquela ida do pai pro hospital, porque o pai para eles era um herói. O meu esposo, com a transformação, ele se tornou o melhor pai do mundo. O que ele não foi antes com os outros filhos, mas ele não foi por causa que ele não tinha para dar o que ele tinha para dar quando eu ensinei ele. E ele foi dando amor porque ele recebia amor. E antes, ele não tinha esse amor envolvente, sabe? Que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Isso. Se ele não tinha antes, como ele ia dar para os outros filhos, dar? Né? Exatamente. Então, assim, ele cobrava muito. Ele falava, nossa, eu queria ter cuidado dos meus filhos. Eu queria ter criado, né? Como eu estou criando os pequenos agora. E isso foi muito importante, porque ele reconheceu que ele errou. Então, a cada dia ele ia reconhecendo o que ele poderia ter feito antes e não fez. Uau. Então, isso foi muito importante, porque ele foi se perdoando e Deus também foi perdoando a sinceridade dele. E quando foi passando os dias, ele foi começando a ficar ruim. E eu falei, Senhor, o Senhor está no controle sempre. E todos os dias eu ia naquele hospital. Eu agradecia a Deus por a oportunidade de eu estar indo lá. Porque já pensou se fosse os 2 lá, internado? Tantos casais que morreram os 2. E deixaram tantas crianças sem os pais, né? Sim. E Deus me deu essa oportunidade de estar ali cuidando, né? Estar perto dessa situação, orando, jejuava, buscava, coloquei um batalhão para orar. E eu lembrava da passagem bíblica, que Ezequias, né, foi acrescentado para ele mais 15 anos. Sim. E ele pediu com fé. E eu falei, Senhor, por que? Se o Senhor pode, o Senhor faz. Mas se o Senhor não puder, que seja feita a tua vontade. Eu estou pedindo, mas que seja feita a tua vontade. E foi passando. E ele começou a ter melhora. E os médicos falavam, não, ele está melhorando e tal. E, de repente, um dia eu recebo um telefonema, 6 horas da manhã, e eu deixei bem claro que não era para entubar meu marido. Eu não assinei documento nenhum para entubar meu marido. E porque eu falava assim, Deus está no controle de tudo. Então, ele não vai ser preciso entubar para ele melhorar, para ele ser curado. E eles entubaram ele, e era 6 horas da manhã quando eles me ligaram. E eu falei, como assim? Vocês não me ligaram? Eles falaram, foi 2 horas da manhã. E não tinha como ligar para você para pedir permissão, porque ele teve uma baixa, né? Ele teve uma baixa de saturação e não teve como. E eu chorei muito. Aquele dia foi desesperador para mim. Eu falei, pai,
agora como que faz, né? E chamei as minhas crianças, sentei à mesa, a mesa, A mesa. novamente a mesa. A mesa está aqui para a gente tratar de negócio, tratar da família, alimentar nosso corpo e nossa alma também. Uau. E eu sentei com eles, o pequenininho, 1 ano e 2 meses e pouco, e eu sentei eles ali e falei com eles, olha, o Papai do Céu está no controle. O que ele fizer, ele vai continuar sendo o Papai do Céu. Se o Papai do Céu levar o papai, ele vai continuar sendo o Papai do Céu. Mas se ele fizer um milagre, ele vai continuar sendo o Papai do Céu. Uau. E eu preparei meus filhos, porque o Senhor colocou no meu coração para me fazer aquilo. E foi 2 vezes que eu fiz isso. Mesmo acreditando no milagre. Eu acreditava no milagre de Deus transformar ali aquele momento para muitas outras pessoas ser transformado com o milagre que ele ia ter. E quando eu estava com esse desespero, um amigo nosso falou, Vânia, eu quero que você vá no hospital, que um médico vai conversar com você. E eu fui. E eu sentei do lado desse médico. E ele me mostrou o prontuário. E naquele momento, tinha uma rasura no prontuário. No dia que foi entubado. E eu falei, Senhor, meu chão acabou. Só que eu sabia que o meu chão acabando, para mim, o meu chão verdadeiro era Cristo. Que eu podia contar sempre com ele. E eu fui para o carro, eu chorava muito. Eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Mas agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Como que vai fazer? Mas eu falava assim, Senhor, eu sei que a minha carne é fraca. Mas o Senhor está no controle. E se tiver jeito, vai ter sim. Uhum. E naquele momento que eu estava ali, chorando, com uma dor enorme no meu peito, com aquela, assim, aquela perda, que eu pensava, que eu falava assim, perdi. Perdi, a minha fé não foi o suficiente. E veio um pedinte, né, do meu lado, e ele falou, moça, gostaria de... Quando ele começou a conversar, gostaria de... Eu falei, moço, por favor, eu não tenho nada aqui para ele ir. Uhum. Porque eu sempre ajudei todo mundo assim no sinal, mas aquele momento era o meu momento que eu estava muito ruim, eu estava rasgando o meu peito. E ele falou assim, não chora assim não, eu tenho uma mensagem para você. E tirou do bolso e me entregou. E quando ele me entregou aquela mensagem que eu li, estava escrito, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E naquele momento, Deus arrancou aquela dor que estava dentro de mim. E eu comecei a acreditar que se eu tivesse fé, e o meu esposo, mesmo estando daquele jeito, né, em coma, se tivesse fé, poderia voltar, né, ter aquela restauração da saúde. Porque quantas pessoas, né, que foram entubadas e hoje estão aí, né, com saúde, muitas. Então, não adianta. Se for o seu momento, se a sua missão encerrou aqui, não adianta você falar, Senhor, fazer barganha com o Senhor, que não adianta, é aquele momento. Ele vai te dar situações para você entender que é aquele momento. E nesse momento que eu peguei aquela mensagem, ele me deu aquele discernimento, entendimento, que seria, se eu tivesse fé, ele voltaria, né, com saúde. E foi passando os dias e o médico me chamou. Vânia, eu gostaria que você entrasse na UTI. E naquele momento de pandemia, quem entrava? Quem o médico chamava para entrar? Ninguém. Ninguém podia. Então Deus alcançou aqueles médicos. E não adianta as pessoas falarem assim, mas ela foi privilegiada. Não, a minha fé permitiu que eu entrasse naquele local. E você que está assistindo também, creia. Porque se você crê, Deus pode fazer o impossível. Às vezes ele não vai fazer o que você quer, mas ele vai fazer o que ele quer. Mas ele vai fazer com que você entenda que é aquele momento. E para fazer aquela transformação, ou para fazer aquela restauração, é o momento, né? Aquele Sim. momento que ele tem para você. E
foi arrancada aquela dor e foi passando. E quando o médico deixou eu entrar naquele local, eu entrei, levei o óleo da unção, eu entreguei ele para Deus. Falei, Senhor, ele não é meu, ele é do Senhor. O Senhor entregou ele na minha mão para me ajudar a ele ir para o céu. Eu fui um instrumento na vida dele. E que seja feita a tua vontade. Se ele estiver pronto, é o Senhor que sabe. Mas se o Senhor puder fazer uma transformação, um milagre, que o Senhor faça também. Uau. E eu saí de lá, eu fui do hospital à minha casa, minhas amigas ali dando apoio. Eu tenho, assim, muita gratidão pela vida da missionária Lucimar, pelos meus pastores da minha igreja, pela minha amiga Rebeca. Mesmo a gente estando agora no momento caminhando, cada uma na sua direção, mas eu sou muito grata por todos que passaram e passam na minha vida, porque eu sei que foi Deus. Deus coloca no tempo certo, Deus tira no tempo certo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E quando veio, assim, aquela notícia depois de 3 dias que eu tinha entrado naquele hospital, que ele faleceu, Deus me trouxe um entendimento na hora. Aquele dia que eu recebi aquela mensagem, Deus me deu um entendimento que, se eu tivesse fé, ele poderia ter um milagre, né? Sim. Só que quando eu recebi aquela mensagem que ele tinha falecido, Deus me deu aquele entendimento daquela mensagem, que o maior milagre foi a salvação dele. Uau. E que o maior milagre foi a transformação da vida dele. E que eu fiz a diferença na vida dele. Então, hoje, eu carrego isso. Uau. Para você, mulher, que não acredita no seu casamento, que pensa que tá tudo errado, a transformação tá dentro de você, em primeiro lugar. Primeiro, você encontra esse meio de decidir a viver o extraordinário na sua vida. Porque todos em volta, vendo o seu exemplo, vendo a sua transformação, vão ser transformados também. E Bruna, eu nunca imaginei aquela menina que veio depois que a mãe tinha, né, operado da roça, né, da fazenda ali. Eu nunca imaginei que estaria hoje palestrando em lugares que são bem, assim, poderosos, sabe? Que o Senhor colocou pessoas ali para levar realmente a transformação para as outras pessoas. Uau. Eu falando nisso, você estava lá em Alphaville, né? Na plataforma. Gente, olha só, a gente tá assim, muito chique, sabe? Nós recebemos a Vânia, ela acabou de chegar, ela chegou ontem lá de São Paulo. Ela estava palestrando lá em Alphaville, na plataforma internacional, lá no Lex Energy, né? Isso. Conta pra gente como foi esse processo lá, como que foi esse diferencial, né, na sua vida, que de fato foi. Assim, tudo começou, né, esse diferencial, quando a minha enteada me deu o ingresso para mim ir no evento do Pablo Marçal em Goiânia. Uau. E assim, eu sou muito grata pela vida da minha enteada, Samara. Ela mora nos Estados Unidos, ela não ia poder comparecer. E ela queria muito, e ela presenteou a família dela, e eu fui uma delas que foi assim, foi sorteada, né? E agradeço muito porque foi o pontapé. Deus usou ela para esse pontapé inicial. E a partir daí que eu fui naquele evento, 3 meses depois que o meu esposo tinha falecido, eu fui sozinha. Não fiquei com medo, assim, mesmo que eu estava bem triste, bem arrasada, mas eu sabia que Deus estava no controle. Uau. E eu fui naquele evento, e a partir de lá, Deus começou a fazer grandes coisas. Entrei em uma live do Pablo Marçal, e sou muito grata pela vida dele também. E esse final de semana eu pude expressar isso diretamente para ele. Que bom! Eu falei com ele que eu sou muito grata, né? No mesmo evento que eu palestrei, ele também palestrou. Que top! E eu entrei na live e tava lá, que a Jaqueline Rust era de Anápolis. E eu cliquei ali e falei, oi, Jaque, tudo bem? Parecia que a gente já se conhecia. Tem umas pessoas que a gente é assim, né? Isso, parece que conhece há anos. Exatamente. E acaba de conhecer. E aí eu convidei ela para ir no culto, porque desde quando meu esposo faleceu, 1 mês depois, eu comecei a fazer os cultos na minha casa para ajudar outras pessoas. Uau. Porque eu não posso ficar só para mim.
Eu tenho que passar para as outras pessoas o que deu certo para mim. Top. E aí ela foi em casa, eu falei para ela que eu estava querendo ajudar mulheres. E nisso, o pastor Magno, que eu também sou muito grata, Deus usou ele para falar que estava levantando na minha vida o ministério. Uau. E que eu ia, além do Brasil, eu ia atravessar fronteiras. E o nosso livro, Sabedoria Feminina, já chegou na cidade de Kissimmee, nos Estados Unidos. Ai, gente, tá muito chique. Eu não sei se pronuncia assim, né? Mas só sei que tá lá nos Estados Tá Unidos. lá nos Estados Unidos, passou fronteiras. Isso. E aí é isso, gente. Eu peguei todos os dias, pedindo a Deus, fazendo os cultos todo mês, pedindo a Deus sabedoria, porque nós somos falhos, chorava, falava, Senhor, me ajuda. Porque eu olhava meus filhos, o Luquinha ficou com 1 ano e 3 meses, o Marcos com 4, o Mateus com 7 e o João Neto com 12. E eu falava assim, eu dou conta. Porque Deus não ia fazer nada que eu não ia dar conta. Uau. E eu peguei, fui, né, e falei com a Jaque, ela foi lá em casa no culto, Jaque, vamos trabalhar com mulheres. E ela foi no Lex, que é do Matheus Ribeiro também, que sou muito grata a todas essas pessoas, a Dani Ribeiro. Ela é um amor. Não, Nossa. gente, pessoas espetaculares, sabe? Assim, Sim. pessoas incríveis, que realmente são tementes ao Senhor. E aí eu fui no Lex, né? A Jaque foi no Lex e falou, Vânia, vamos fazer o grupo já, vamos fazer uma sabedoria feminina, já surgiu o nome. E eu sou uma das fundadoras, né? Uhum. E começamos, e a Bruna participou. Participei da primeira edição, foi fantástico. Nossa, foi muito, muito bom mesmo. De lá, né, eu acho que eu não perdi uma edição Não. só. Né? Só a de Goianira, que eu não fui. Só a de Goianira. As outras eu fui em todas. Porque E foi muito incrível, bom. né? Sim. E Nossa, tá conta sendo conexão. incrível. Sim. E é isso. Então, assim, começou da minha enteada que me deu o ingresso, né? Sim. Do Pablo Marçal. E Deus fez com que eu estivesse lá, né? Naquele evento. Naquele evento, foi sábado que eu palestrei, né? Sábado não, ele palestrou no sábado e eu palestrei no domingo. E foi incrível. Eu entrei naquele palco parecendo que eu já sou uma palestrante, assim, de palcos bem grandes, né? Uau! Então, não interessa onde Deus coloca. Floresça onde Deus te colocar. Então, eu vou dos mais simples palcos aos mais chiques, né? Assim, como se diz, mas em todos eu levo a mesma mensagem. Que Cristo realmente é o nosso centro. E que é Ele que conduz tudo na nossa vida quando você decide a entregar a sua vida para Ele. Uau! Parte primeiro de uma decisão, né? Decisão, exatamente. Primeiro precisa de uma decisão, para depois as coisas fluírem. Porque às vezes a gente quer que tudo flua, mas a gente não quer tomar a decisão de dar o primeiro passo. Exatamente, né? Porque muitas pessoas queriam estar ali no meu lugar, palestrando no mesmo local, ali na plataforma internacional do Pablo Marçal. Ah, mas não é pelo Pablo Marçal, é pela a mensagem que ele carrega. Então, assim, que vai chegar em muitos outros lugares. Tem chegado já, né? Muitas pessoas querem também estar ali naquele mesmo lugar, mas não querem passar o que a gente passou há 17 anos atrás. Então, assim, né? Agora já tem 2 anos e pouco que o meu esposo faleceu. Nós ficamos casados quase 17 anos. Então, assim, o que eu passei, tem muita gente que fala assim, mas você não sabe o que eu passo. E nem quero saber, porque eu já tenho muita coisa que eu passo. Então, você não precisa ficar no vitimismo. Ai, eu não fluo, eu não faço as coisas porque eu passo por isso. Ai, eu tenho depressão porque eu passo por isso. Não! Decida viver o extraordinário. Uau! Para de ficar na mesmice, no vitimismo. Decida ser transformada, porque Deus tem muito mais para te entregar. Deus tinha muitas coisas para me entregar, mas Ele teria que ter a porta aberta do meu coração para Ele entrar. E eu decidi abrir, escancarrar a porta para Ele entrar, fazer o que Ele quiser na minha vida e na vida dos meus filhos. Uau! E agora, Vânia, conta pra gente um pouquinho, porque às vezes pode ser a dúvida de outras mulheres, né, que estejam assistindo a gente também. Como que você faz para conciliar? Porque a Vânia, ela tem uma empresa, que é a Garcia Nunes Home Decor, tem 4 filhos,
Como que você faz para gerenciar o tempo, gerenciar as finanças também, né? Porque você precisa gerenciar tudo para que tudo flua. Conta pra gente como que você faz isso na prática. Ai, gente, quando meu esposo faleceu, travou tudo. Tudo. E assim, eu passei assim uma situação bem delicada, porque no comecinho ali, gente, e eu nunca reclamei. Eu falava assim, eu tô aprendendo, Senhor. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a viver com pouco. E Deus foi me abençoando e ele te dá as oportunidades, te dá os recursos também. Uau. Você não precisa ficar preocupado. Ah, mas a Vânia foi para São Paulo porque ela tem recursos. Não. Foi Deus. Tudo é Deus. Então, há muito tempo atrás, eu decidi construir com meu esposo muitas coisas, né? Assim, eu decidi a renunciar a muitas coisas. Então, hoje, nós temos as renúncias, né? De muitas viagens, as renúncias de muitas coisas. Então, nós estamos no processo de inventário, né? Porque o meu marido também tem outros filhos. E o que eu falo? Gente, tem muitas oportunidades que você tem de fazer as coisas desonestas aqui para você ganhar desvantagens. Só que você, sendo temente ao Senhor, você vai fazer as coisas certas. Mesmo... Ah, mas e se ficar pouco para você e para os seus filhos? Não interessa. Eu tenho tudo que é Deus. Então, o pouco com Deus é muito. Então, o muito sem Deus é nada. E o que adianta você ter muito sem Deus? Então, pode ter certeza que Deus te dá estratégias. Nós estamos nesse processo. E tem hora que eu te falo uma coisa. No começo foi bem tenso. Eu imagino. Muito tenso. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, organiza todas as minhas finanças. Uau. E eu quero chegar mais próxima do Senhor. E não é essa preocupação que vai me tirar da presença do Senhor. E toda semana, de manhã, no domingo, igreja. À noite, não que eu sou presa na igreja, mas eu ia para alimentar cada vez mais a minha fé. E eu estava ali buscando conhecimento cada vez mais. E levando os meus filhos no lugar certo. Uau. E todos os dias, todas as manhãs no domingo, ia para a igreja alimentar nossa fé. À noite ia para a igreja alimentar nossa fé. Na terça também. Então, assim, muitas pessoas falaram assim, mas você não vai muito para a igreja? Eu falei assim, eu preciso. E cada um sabe o que é muito para cada um. Uau. Então, eu precisei de estar ali, precisei de apoio, porque 4 crianças pequenas, no mundo de hoje, para você cuidar sozinha. E assim, eu tenho meus apoios também, né? Graças a Deus, minha mãe, né? O meu pai, porque mesmo ele estando acamado, ele é o meu apoio. Uau. E hoje, assim, aquele tempo lá atrás que eu contei no começo, que ele era alcoólatra, Deus transformou a vida dele. E depois eu vou ter a oportunidade de contar o testemunho dele também para vocês. Vale a pena. Depois a gente marcar para você contar esse testemunho, porque ele é muito impactante mesmo. E a minha mãe, né, que me inspira muito com a fé dela, mesmo passando pelas circunstâncias, sempre ali acreditando no Senhor. E tudo vai encaixando, tudo vai resolvendo. E não é que você, buscando ao Senhor, tendo Ele na sua vida, você não vai ter problema, viu? Às vezes vai ter mais, porque Ele vai te dar situações para você aprender. Uau. E hoje eu falo, eu estou pronta para ir para o mundo, para levar a minha mensagem. Uau. Eu nunca tive tão segura, Bruna, como ontem, naquele palco que muitas pessoas passam. Eu nunca tive tão segura igual eu estava. Porque eu sei que quem estava ali falando através de mim era Deus. Uau! Gente do céu, o que é isso? Assunto a gente, vocês estão vendo aqui que não falta, né? Mas então, Vânia, como que as pessoas podem contactar você? Como que elas podem entrar em contato com você para entender um pouquinho mais, né, da sua história, conhecer um pouquinho da sua loja, né, dos produtos que você tem? Gente, detalhe, tá? Ela tem produtos tanto para alocar quanto para vender. Então você pode escolher qual que fica melhor para você. E agora nesse Natal ainda tem peça ainda? Tem sim.
E eu não finalizei a questão da loja, né? É, É conta aí. mesmo. E aí comecei com o processo 3 semanas antes, depois eu falei, não vou mexer com isso mais. E Deus falou que era para mim fazer sim. Era para mim continuar, porque era dele. E aí eu juntei, né, o sobrenome, o meu com o dele. E a minha cunhada falou assim, Vânia, eu também sou muito grata à vida delas. A minha família toda, né, foi um apoio. Mas elas, assim, falou assim, Vânia, vai em frente, que você consegue. E a minha cunhada me deu a logo, ela falou, deixa que eu vou te dar de presente. Uau. E ela me deu a logo de presente e eu escolhi Garcia Nunes Home Decor. Porque eu vou carregar. Por tudo que eu passei, eu sou quem eu sou hoje, porque eu passei tudo aqui lá atrás. Então eu vou carregar o nome do meu esposo, mesmo ele estando no reino do céu. Eu vou carregar pro resto da minha vida. Uau. E eu juntei Garcia Nunes Home Decor, que está sendo uma bênção, né, na vida das pessoas. E assim eu falo, não, não é o financeiro, não é isso. A Garcia Nunes Home Decor é para transformar a vida, para ajudar a transformar. Como aquele dia que eu falei, Bruna, leve isso aqui para você. Foi, gente, ela me deu um jogo de suplar. E eu peguei e falei assim, ai, como assim você tá me dando um jogo? E, gente, aquele jogo foi uma virada de chave. Acho que foi aquela pontinha, né, que precisava para mim, de fato, assumir a responsabilidade dentro do meu lar. Exatamente. Então aquilo lá foi Deus te entregando, não foi eu. Eu Ele só abracei. me usou. E a Garcia Nunes Home Decor, agora eu vou colocar ela a todo vapor, fé em Deus. Porque antes eu não dava prioridade, porque eu estava focada realmente em tudo que tinha que organizar do inventário, né? Sim. E estava tomando muito meu tempo. E hoje eu te falo, eu estou pronta para levar ela para muitos lugares. Uau. E também levei o meu filho para Alphaville. Ah, Ele teve uma experiência incrível, 14 anos, e ele já vai estar também no próximo Lex que show. e ajudando também. Então é isso. Agarra as oportunidades que Deus te dá. Ah, mas eu vou ter que pagar para mim ir? Deus te dá o recurso. Para com a escassez. Ele te dá o recurso. E dá. E dá. E dá, ele levanta pessoas para te ajudar, para te Sim. abençoar. Se você não tiver condição, Deus vai levantar pessoas. Uau. Então, assim, acredite. Acredite porque Ele está aqui. E Ele está para transformar muitos casamentos que estão sendo destruídos. Então, muitas pessoas precisando da nossa palavra, né? Para ajudar. Se a Vânia conseguiu, com 4 crianças pequenas. Sim. E detalhe, além do meu psicológico ficar abalado com a perda dele, ainda tive que desmamar, né, o neném. Então, assim, era o caçulinha, eu falava assim, agora eu vou deixar ele eu vou amamentar ele até mais velho, né, mais uns 2 anos. E aí, com 1 ano e 2 meses, eu tive que encerrar. E foi difícil para mim, porque para uma mãe que tá ali, com aquela vontade de amamentá-lo, né, é difícil. Então, assim, com Deus se torna leve. Uau! Com Deus se torna leve. Grava essa frase aí, com Deus se torna leve. E de fato, fica muito mais leve. Então, gente, gostaria de te agradecer, Vânia, por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Como foi importante, né? Teve até alguns detalhes que você contou da história que eu não conhecia, né? Mas isso é bom, tá vendo? Quanto mais você conta aí, você vai lembrando de alguns detalhes que faz todo sentido. Exatamente. E para as pessoas que querem entrar em contato com você, qual é o seu Instagram? Para elas entrarem em contato com você e falar com você um pouco. @Garcia Nunes HD, tá? Que é da Garcia Nunes Home Decor. E também hoje, Bruna, eu estou mentora de mulheres. Uau, é mesmo, gente. E eu fui na mentoria, é bom, ó, vale a pena. E agora nós vamos começar outra, né? Mentoria. E a Bruna participou, gente, foi incrível aquele momento, né, Foi. Bruna? Tanto a mesa quanto ali com a Jane. A Jane também é uma pessoa incrível. Ela também ensina as mulheres na prática a fazer aquele prato delicioso. Porque, Bruna, eu falo, a mulher que fala que não gosta de cozinhar é porque ela tem um bloqueio dentro dela nessa parte. Porque Isso é a mulher verdade. sábia é aquela mulher que executa todas as suas tarefas com excelência. Então, assim, não é com perfeição, viu, gente? Não confunda. Não é com perfeição, mas é dando a sua excelência ali.
o seu esforço para ficar dia após dia melhor, né, Bruna? Isso aí. Lembre-se, vale a pena você investir o seu tempo com amor para sua casa, para sua família. Porque às vezes a gente fica focado tanto só na empresa, só em ganhar dinheiro, só em ter uma vida financeira boa, status, e a gente esquece do mais importante, que quantas crianças, né, e cônjuges também, né, Exatamente. que estão sentindo falta de relacionamento. Isso. E um dos principais pontos da casa que faz isso é a mesa, né? Exatamente. Então, E também, Bruna, para finalizar a questão do meu propósito com o Senhor no começo, que foi muito difícil, e eu falei, mas vai se tornar leve, e se tornou. Eu comecei um propósito no jejum, e aí eu comecei a jejuar. Senhor, eu vou jejuar todos os dias, de segunda a sexta, até meio-dia. E o Senhor organiza tudo as minhas finanças. uau. Só que, no começo, eu não tinha esse entendimento que a gente não pode fazer barganha com o Senhor. Então, ali foi um meio de me relacionar mais com o Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia, agradeço a Ludmila, da Igreja Koinonia, e ela convidou a gente para começar a ler a Bíblia. E eu Uau. comecei e eu terminei, finalizei ela agora, depois de 2 anos. Mas eu estudei, realmente eu estou estudando. E, gente, não fica sem ler a palavra do Senhor. Porque não fica no... Ah, o pastor falou, vamos para a palavra? Ele falou, vamos conferir aqui Sim. se realmente está na palavra? Então, não deixa de ler a Bíblia. Não deixa de estar ali alimentando, não só a mesa, mas alimentando também o seu lado espiritual. Porque você vai ter um crescimento enorme. E estou nesse propósito ainda. Falei, Senhor, eu estou nesse propósito, estou amando ter essa intimidade com o Senhor. E eu tomo água e o cafezinho. Porque o mais importante para mim é você ter intimidade com o Senhor. Uau! Uau! O que dizer, né? Dessas falas da Vânia, né? Não tem muito o que completar. Vânia, de verdade, gostaria de agradecer a você por tudo que você trouxe aqui pra nós, né? E, gente, se você quer contactar a Vânia, se você quer conhecer um pouquinho da história dela, né? Compre o livro Sabedoria Feminina na nossa bio do Instagram, @Bruna Fernandes, Brunafer Oficial, você pode comprar, ou @Garci Nunes HD. Olha lá, ó, a foto dessa mulher incrível. A cura através da mesa. A cura através da mesa. E nesse livro eu falo um pouquinho sobre a escrita, né? E se você também quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Editora Eleve também, entre no Instagram, @Editora Eleve, que lá tem alguns livros, não coloquei todos ainda, não deu tempo, mas a gente vai colocar alguns livros que nasceram, né? Que tem nascido durante esse 1 ano de editora, que dia 14 a gente completa 1 ano de Editora Eleve. Nossa, Temos que festejar. Tem, sim. Então, E gratidão. hoje, né, Bruna? Como que nós estamos? Escrevendo o meu? Ai, verdade, como, né? Olha só, a Vânia, ela gostou tanto e quis tanto, né, compartilhar um pouquinho da história dela, que ela decidiu colocar tudo num livro solo. E ela tá fazendo uma analogia com os princípios da mesa. Então, vale a pena. Confere aí que dentro de alguns dias esse livro já vai estar nascendo para que você também seja abençoado com todos esses princípios. Gratidão, Vânia, por estar aqui. Muito obrigada. E eu espero que nós temos outros encontros, né? Como estes, para você compartilhar um pouquinho das experiências que você tem tido com Deus. Gratidão pela sua vida também, viu? Pela sua vida e a vida da sua família. Tá bom? Obrigada. E se você quer acompanhar os próximos podcasts, se inscreve no canal, curte, compartilha com as pessoas para que outras pessoas também possam ser ativadas com os conteúdos que nós vamos trazer aqui.